E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. A história se inicia com o protagonista pedalando pela cidade futurista de Kitakagami, e uma estranha manifestação no topo do prédio acaba chamando a atenção. Então é mostrado que minutos atrás, dentro desse edifício, alguns seguranças descobrem que um importante item está sendo roubado por uma garota, usando membros robóticos no seu corpo. A garota consegue escalar qualquer estrutura com uma velocidade impressionante. Então ela chega até a sacada. Entretanto, ela é parada por vários policiais apontando a arma para ela. Então ela de alguma forma faz surgir um grande brilho que aprimora seus itens metálicos. Diante disso, um segurança grita dizendo que ela é usuária de Mecha Ura. A garota realmente era bastante forte, mas os seguranças estavam preparados com armas anti-Mega Ura, assim conseguindo imobilizar o alvo. Nisso, um homem que também tem membros metálicos surge para recuperar o item roubado. E a gente descobre que a máquina da garota possui vida própria, se espantando ao ver um semelhante agindo contra sua espécie. Mas esse humano estranho alega que as Mecha Uras são apenas ferramentas para os humanos, assim puxando o item com suas lâminas e correntes. Vendo isso, a garota manda Phoenix e Dex mastigarem o inimigo. Então, os membros metálicos se escapam da imobilização e vão pra cima do inimigo. E uma luta intensa começa. Os policiais começam a disparar novamente, mas a mulher consegue escapar e se manter no combate. Após vários golpes, ela consegue recuperar o item da mão do seu adversário, mas uma rachadura no item fez com que o objeto explodisse, e o protagonista estava vendo tudo isso de longe. Após a explosão, um cubo acaba caindo do recipiente e caindo do prédio abaixo. Já no dia seguinte, Hikaru Matsuga acorda com uma voz em sua mente pedindo por ajuda. Então depois disso ele sai de casa com uma bolsa. E a gente pode perceber que a cidade é bem tecnológica, e a gente pode ver que existe várias propagandas pela cidade ilustrando a companhia Kagami. Então Hikaru pega um metrô lotado e fica se perguntando o que foi aquilo ontem. E pesquisando na internet ele encontra um trabalho da vida de Naohito Kagami. E ao ler alguns comentários, um dizia que nem faz sentido para pessoas comuns tentarem, mas um homem que estava dormindo acaba caindo no ombro dele e atrapalhando a sua leitura. Uma mulher que estava em pé e grávida chama a atenção do rapaz, e duas senhoras comentam sobre a falta de respeito do jovem. Mas o garoto não conseguia se levantar por causa do dorminhoco. Ele volta a focar no seu celular, vendo uma propaganda sobre a escola preparatória de Kitakagami, o que faz ele suar intensamente. Enquanto isso, o cara que estava dormindo dá lugar à grávida no seu assento. Hikaru, que estava todo tenso, percebe que esqueceu de algo e precisa descer. Mas no meio disso, três colegas de escola abordam ele no metrô para jogar conversa fora. Eles começam a falar de esportes. Itagawa revela que no beisebol, Yakuma Kagami é uma celebridade, sendo uma das pessoas mais populares da cidade, mas está perdendo lugar para Kosuke Itagawa. Então é mostrado que na propaganda da escola preparatória, o slogan era "Dê um passo à frente e agarre o seu futuro". No entanto, o protagonista acha que pessoas comuns como ele estão penando justamente por não conseguir dar esse passo à frente. Enquanto isso, a garota usuária de Mecha Ura fica sabendo pelo seu braço que o cubo está por perto. Hikaru para de olhar para o celular e conta a história que aconteceu ontem. Segundo ele, ao achar que tinha escutado uma voz, decidindo olhar pela janela e viu que o prédio de Kagami estava rodeado de uma luz estranha. Quando ele subiu em um lugar alto para verificar melhor, o prédio acabou explodindo e ele filmou tudo. E junto da explosão, um negócio brilhante caiu do céu, porém ele não conseguiu filmar essa cena. Nesse momento, uma garota chamada Shirayama chega até o local. Então Tagawa conta que Hikaru anda vendo alucinações e sonhando com explosões. Então outro colega pergunta como era essa voz. Ele, envergonhado, conta que era uma pessoa pedindo ajuda. Ao falar isso, sua intuição bate e ele percebe que a voz vem de uma determinada direção. Então, o protagonista sai correndo para lá sem dar nenhuma explicação. Hikaru vai até um local que é proibido atravessar, e o policial deixa isso bem claro. Mas quando ele se afasta, Hikaru ouve a voz bem mais claramente. Então Hikaru decide entrar, chegando até um local que era extremamente escuro. E ao tomar coragem e entrar, Hikaru acaba encontrando o cubo que caiu do prédio e fica se perguntando se a voz veio de dentro do objeto. Então, o cubo pede ajuda diante dos seus olhos, fazendo Hikaru perceber que não era loucura da sua cabeça. De repente, o cubo sobe até o casaco do humano e emite aquela luz intensa. E nesse momento, a garota com membros metálicos percebe a situação. E assim percebemos que um braço metálico emerge do cubo. Hikaru fica tentando entender o que está acontecendo.
até porque sente um negócio nas suas costas. E quando percebe, ele toma um susto absurdo. O braço mecânico agradece por ser salvo e tenta se apresentar. Porém, aparentemente, ele esqueceu seu próprio nome. Hikaru tenta arrancar o braço robótico, mas o robô começa a chorar. Então Hikaru pede desculpas ainda confuso. Então o drone das indústrias Kagami anuncia que o alvo foi encontrado, confundindo Hikaru como um membro da ARMS. E assim começa a perseguir o jovem com lâminas giratórias. O garoto sai correndo, e o braço metálico agarra na calça dele para não ficar para trás. Mas esse movimento faz com que as suas calças caem, derrubando ele no chão. Nesse mesmo instante, Hikaru oferece o braço pro drone, achando que ele é o alvo da busca. Mas ao ser atacado, o braço consegue repelir o golpe do inimigo, fazendo ele parar de funcionar. Mas nesse momento, vários outros drones surgem com a mesma intenção. Então o braço metálico alerta o garoto, dizendo que eles precisam trabalhar juntos para poderem sair dali. Enquanto isso, em um prédio gigantesco, um homem bastante importante fica sabendo que o braço metálico foi encontrado, e que ele se juntou com alguém que não tem relação com a companhia. Então, o presidente da empresa, chamado Noriko Kagami, decide deixar a resolução desse problema na mão dos seus subordinados. Nesse momento, um desses subordinados manda traçar um perímetro na localização onde o civil foi encontrado, e que o braço gatilho deve ser recuperado a todo custo, não importando o que acontecer com o moleque. Enquanto isso, Hikaru mais o seu novo amigo se escondem para não serem pegos pelos drones. E esse plano realmente dá certo. Aliviado, Hikaru pergunta o que é esse braço robótico. Porém, o braço fala que essa é uma pergunta que ele não sabe responder, pois afinal ele não lembra nem seu próprio nome, mas diz que ele sabe apenas de uma coisa, e o garoto em sua frente é um cara gentil. O garoto responde que não fez nada demais. Porém, todo animado, o braço responde que sem arbítrio, ele não poderia se mover tão bem como está fazendo. Então Hikaru pergunta o que é arbítrio, mas o robô o ignora e pergunta qual é o seu nome. Pagando na mesma moeda, o protagonista também ignora a sua pergunta, saindo do local e desejando boa sorte para o braço robótico. Mas ao perceber que o braço perde praticamente toda a sua força, Hikaru começa a ficar preocupado e corre para ver o que aconteceu. E ao chegar mais próximo, o braço começa a funcionar 100%. O garoto acha que está sendo trollado, perdendo a paciência e volta a se distanciar. Mas a situação volta a se repetir. Afinal, cada vez que Hikaru se distancia da máquina, ela começa a enfraquecer. Percebendo que não tem outro jeito, o humano dá seu braço a torcer e fica ao lado do robô. E nesse meio tempo, os drones acabam encontrando a dupla. E dessa vez o braço assume a responsabilidade, arrastando o garoto de qualquer jeito. Um funcionário de Kagami observa a situação de cima, deduzindo que os drones vão tomar conta de tudo. E assim ele pode focar na garota que deve estar por perto. E falando dela, os seus braços a guia até aquele faixe de luz misterioso. Ela decide passar por uma bifurcação estreita. Tudo isso para não perder tempo. Enquanto isso, Hikaru está fugindo agora com as suas próprias pernas. Mas o cara percebe que está ficando bastante cansado. Mas é nesse momento que Aika alcançou o rapaz, colocando-se à frente da situação. E sem esforço, ela destrói as máquinas com um só golpe. A garota se direciona para o braço gatilho, chamando ele de alma, pedindo para que ele não se mexa, ao menos que queira morrer. Um dos braços de Aika avisa que primeiro ela precisa dizer que vai proteger ele, mas o outro braço corrige que isso não faz mais diferença. E nesse momento aparece o funcionário das companhias Kagami, doido querendo dar o troco na garota. A garota fala que não tem nenhum assunto para tratar com ele. Enquanto isso, Hikaru tenta fugir pela bifurcação. A garota tenta se mover para perseguir a dupla, mas o inimigo reage e impede ela de fazer isso. O garoto consegue fugir e encontra mais drones, deixando a moça bastante furiosa. Hikaru começa a ficar maluco com toda essa situação que ele está vivendo. E ao ver que o garoto está perdendo as suas energias, a alma pede para ficar para trás, pois afinal a Kagami está atrás dele e não do garoto. E uma coisa que ela não deseja é que o garoto se machuque, sendo que não tem culpa nenhuma. Mas Aika, que já tinha derrotado o subordinado da Kagami, consegue alcançar a dupla, e agora tem seu caminho livre para realizar sua missão. O braço responde que ela vai obedecer a garota se deixar Hikaru partir. Nesse momento, Hikaru lembra daquele comentário que leu na matéria, onde pessoas comuns nem têm a oportunidade de tentar. Então ele toma coragem e resolve não deixar o braço para trás. E percebendo que a garota não vai desistir, ele vê que vai ser necessário usar a força. Aika se prepara para a batalha. Já a alma pede a confiança de Hikaru, dizendo que se trabalharem juntos eles vão ter uma chance. Então o garoto toma confiança ao se lembrar da propaganda de Kagami, onde sempre tenta convencer que a vida é fácil. O cara ganha coragem do nada e parte para cima da Aika. E nesse movimento, a alma desenvolve o seu mecanismo
multiplicando de tamanho e força. E com um poderoso soco eles derrubam a Aika no chão. E assim os dois novos amigos conseguem fugir. E ao redor do perímetro, outros funcionários da Kagami cercam o local em busca dos fugitivos, enquanto os amigos percorrem os caminhos mais improváveis para não serem achados. E agora o braço já sabe qual é o seu nome, pois ouviu a Aika chamando ele de Alma. Enquanto isso, um garoto perde as suas forças ao perceber que alguém roubou a sua alma. E com uma bombinha de ar, ele tenta recuperar suas forças, enquanto afirma com raiva que o braço gatilho é dele. E ao mesmo tempo, um grupo rival às indústrias Kagami, na qual Aika faz parte, lamenta o fracasso da sua subordinada, ressaltando que a alma precisa ser capturada antes que caia na mão dos inimigos. E com isso em mente, Aika é mandada de volta para a mesma missão. Chegamos a mais um final de vídeo. Esse anime realmente está com uma qualidade muito boa. Então se você quer acompanhar os próximos episódios, já se inscreva no canal, pois quando sair eu faço um novo recap desse anime para vocês. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.